todos, meu nome é Henrique Rezende e eu farei uma apresentação sobre o algoritmo de Dijkstra para Single Source Shortest Path. Então, um sumário sobre o que eu vou falar, vou dar uma introdução, o problema, a aplicação, a solução e o código-fonte. Introdução. O algoritmo de Dijkstra, introduzido por Edgar Dijkstra em 1956, é um dos algoritmos mais conhecidos e utilizados para encontrar o caminho mais curto a partir de um único ponto de origem em um gráfico ponderado e não negativo. Conforme descrito no livro de Cormen, Introduction to Algorithms, esse algoritmo é fundamental em diversas aplicações de redes de computadores, sistemas de navegações e planejamento de rotas. Sua eficácia e precisão na determinação dos caminhos mínimos tornam uma ferramenta essencial no campo da teoria de grafos e da ciência da computação, e, com uma boa implementação, o seu tempo de execução pode ser ainda menor que o algoritmo de Bellman-Ford. Problema. O problema do caminho mais curto na teoria dos grafos é a tarefa de determinar o caminho entre quaisquer dois vértices ou nós em um grafo, de modo que a soma dos pesos ao longo de cada uma de suas arestas constituintes seja a menor possível. O problema do caminho mais curto a partir de uma única fonte pode ser escrito da seguinte forma. Dado um grafo direcionado ou não, onde cada aresta tem um peso não negativo e o vértice fonte S, encontrar o caminho mínimo, ou seja, a soma de pesos das arestas de S para todos os vértices do grafo. E como eu posso chegar em um destino utilizando do menor caminho sem andar em círculos? É aí que vamos para a aplicação. Um exemplo seria, utilizando a imagem ao lado, nós imaginarmos que estamos em São Paulo e queremos ir até o Ceará, pela menor rota possível. Utilizando o GPS, que contém toda a rede de estradas do Brasil, incluindo a distância entre cada parte de cruzamentos adjacentes, qual seria o melhor método para ele calcular a menor rota? Teríamos inúmeras maneiras de como enumerar todas as rotas de São Paulo para o Ceará, somando as distâncias em cada rota e selecionando a mais curta. Mas, proibindo as que contêm ciclos, o seu GPS precisaria examinar um enorme número de possibilidades, muitas das quais simplesmente não vale a pena considerar. Como, por exemplo, a gente saindo de São Paulo, passando no Mato Grosso e indo para o Ceará, que não compensa, que seria o Mato Grosso fica a centenas de quilômetros de distância dos dois pontos. Assim, temos que neste problema temos as vértices que representam as interseções, as arestas representam os segmentos de estrada e os pesos das arestas são a distância entre os próprios segmentos. E nós, utilizando a aplicação, nós temos como objetivo encontrar o caminho mais curto entre São Paulo e Ceará. Outra aplicação seria o roteamento em redes, que determina a rede mais curta, as rotas mais curtas em redes de computadores, o planejamento de viagens, que otimiza as rotas de transporte e logística, e jogos e simulações que estão em alta hoje em dia, que é a movimentação dos personagens em jogos e simulações que envolvem as trajetórias ótimas dos NPCs dentro do jogo. Entre essas, tem outras como redes rodoviárias, logística, comunicação, design eletrônico, análise de contingente de rede elétrica e detecção de comunidades. Solução. Bom, como já sabemos, o algoritmo é utilizado para encontrar o caminho mais curto de um vértice de origem para todos os outros vértices em um grafo com aresta com pesos não negativos. E agora eu vou dar o passo a passo de como funciona a solução dele. Como podemos ver na imagem, começamos na letra A, onde é a inicialização do algoritmo. Temos o nosso vértice S com peso zero e todos os outros vértices possuem peso infinito, pois ainda não foram processados, que estão em laranja. Aí vamos para a letra B, que é a primeira interação. Estamos processando o vértice S, começamos a processar ele e descobrimos dois caminhos. O caminho para o vértice Y, que vale 5, e o caminho para o vértice T, que vale 10. E como queremos o mais curto, seguimos para o vértice Y. Na segunda interação, na letra C, processamos o vértice S, estamos processando o vértice Y. Aí temos 3 caminhos para seguir. 3 para ir para o T, 9 para ir para o X e 2 para ir para o Z. Como queremos o mais curto, iremos para o Z. Pegamos o caminho de 2. Aí vamos para a terceira interação. Estamos no vértice Z, temos um único caminho, que seria para o X, 6. Porém, na interação anterior, nós descobrimos um caminho que custa 3, que não foi um vértice que não foi explorado ainda, não foi processado. Então nós não seguimos para o X pelo 6, nós voltamos no Y e seguimos para o T pelo 3, pelo vértice S3. E assim
como queremos o menor globalmente, que seria ele. Então a gente processa o Z e vai para o T. E seguindo o processamento do T, na quarta interação, né, ele só tem um caminho que vai para o X, que é o caminho de 1, e também tem um caminho de 6, do Z, que é do Z para o X, que é o 6. Mas como queremos o menor, vamos ficar com 1 mesmo, e assim processamos o T, vamos para o X, e processamos o X até o final, e acabou o nosso negócio, nossa solução. E assim temos o resultado final das distâncias de S0, T8, Y5, Z7, X9, que seria, partindo do S, a menor distância entre os vértices. E assim, todos os vértices foram processados, menores distâncias para todos os outros vértices foram determinadas, e podemos ver que esse passo a passo fornece uma visão clara e concisa de como o algoritmo de Dijkstra processa cada vértice e atualiza a distância até encontrar o caminho mais curto de um vértice de origem para todos os outros vértices do grafo. E agora, falando um pouco do código-fonte, nós temos que o algoritmo de Dijkstra ele é um algoritmo guloso, que ele sempre vai escolher o vértice com a menor distância conhecida para explorar e seguir, podendo até mesmo voltar em vértices anteriores, como foi visto anteriormente. A complexidade desse algoritmo depende da fila de prioridade. Aí aqui nesse código temos como pontos-chave a inicialização, que é na linha 1, que garante que todos os vértices estejam configurados de distância apropriada. Temos na linha 4 a fila de prioridade, que é o heap, que é a utilização para manter os vértices ordenados pela menor distância atual conhecida. Temos a inserção na linha 4, na verdade, né? E a linha 6 temos o processamento da fila de prioridade. Na linha 9 temos o relaxamento, que ele relaxa as arestas toda vez que passa, que é crucial para quando as distâncias são atualizadas. Isso ocorre na linha 9, né? E podemos ver que esse algoritmo é eficiente para grafos densos e amplamente utilizado em várias aplicações, como sistema de GPS, roteamento e como já foi falado. Aqui tem as fontes que eu utilizei, e muito obrigado.